E aí, gente, segunda-feira. Segunda-feira é dia de fazer o quê aqui no Instituto Cássia Rodrigues? Hoje vai ter o grupo de terapia. Eu tô aqui aguardando o grupo de terapia da turma de psicanálise que começou em novembro. E hoje eu tenho segunda, terça e quarta. E eu vou conversar com vocês esses minutinhos aqui. Deixa eu pegar um outro celular aqui para poder me controlar nas horas. Eu vou conversar com vocês 20 minutos sobre por que resistimos tanto às mudanças. Vocês sabiam que o mecanismo de resistência que nós temos dentro de nós impede a gente de crescer emocionalmente? E eu vou conversar com vocês baseado nesse livro do Eric Kandel, onde ele falou Mentes Diferentes. Eric Kandel, quem é Eric Kandel? Eric Kandel é autor desse livro também, Princípios da Neurociência, que é a base de todas as pessoas que estudam neurociências no Instituto Cássia Rodrigues e na vida. Estamos lançando para o ano de 2021 a pós-graduação pelo MEC. Nós acabamos de fechar uma parceria, nós vamos lançar em 2022, ano que vem, a pós-graduação em neurociência aplicada ao psiquismo humano. E nós vamos construir uma bela pós-graduação. E eu já venho estudando de neurociência, deve ter uns 18, 16 anos, 16, 17, 18 anos, não me lembro. E eu quero conversar com vocês sobre isso. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a resistência que as pessoas têm à mudança. Nós estamos caminhando para a quarta ferida narcísica, que é o cérebro que vai comandar a nossa vida. Eu venho fazendo muitas pós-graduações de neurociência, eu venho estudando muito, eu venho me preparando há muitos anos para poder finalmente em 2022 lançar a pós-graduação em neurociência. Não adianta perguntar que a gente ainda não tem a grade, a gente ainda está contratando os professores, a gente está fazendo as aulas, vão ser aulas ao vivo, não vão ser aulas gravadas, só aulas de metodologia, aulas da questão epistemológica que vão ser gravadas, mas as nossas aulas, o diferencial é que elas são ao vivo, elas são online, mas elas são, você vai interagir com a gente. Porque eu faço várias pós-graduações que você não interage, que são aulas gravadas. Essas aulas gravadas é interessantes para matérias mais técnicas, mas para matérias onde você tem algumas dúvidas, é muito interessante você ter um contato com o professor. Então, quem é Eric Kandel? Esse desse livro. Eric Kandel, vencedor do Prêmio Nobel de Medicina do ano 2000, por sua pesquisa fundamental sobre o armazenamento de memória no cérebro. É um dos pioneiros da neurociência moderna. Nessa obra, Kandel confronta uma das perguntas mais difíceis que enfrentamos: como a nossa mente, nosso senso de self, surge da matéria física do cérebro. Então esse estudo do Kandel foi muito revelador. Se vocês querem aprender um pouco do Eric Kandel escreve assim, Erich Richard Kandel. Ele é um psiquiatra que estuda muito psicanálise. Ele é austríaco e ele foi morar nos Estados Unidos com 9 anos de idade e ele estudou a psicanálise e ele queria provar aquilo que Freud, quando começou em 1896, não tinha os maquinários de hoje em dia. E Eric Kandel, o nosso cérebro tem 86 bilhões de neurônios. Quem falou isso, a tese comprovada, foi da doutora Suzana Herculano, aquela que fazia neurológica no Fantástico, vocês lembram dela? Hoje ela mora nos Estados Unidos, inclusive a pós que eu fiz da PUC, ela é uma das professoras da pós que eu fiz. Então, doutora Suzana Herculano. Os 86 bilhões de neurônios do cérebro se comunicam entre si por meio de conexões muito precisas, mas às vezes essas conexões são interrompidas. Os processos cerebrais que dão origem à nossa mente podem sofrer desequilíbrios e resultar em doenças como autismo, depressão, esquizofrenia, Parkinson, dependências de todos os tipos e transtorno do estresse pós-traumático, o que muitas pessoas estão vivendo nesse momento. Embora esses transtornos tragam sofrimento, eles também podem revelar mistérios a respeito de como o nosso cérebro concebe nossa experiência e capacidades mais fundamentais, a própria natureza do que significa o ser humano.
Então, a pós que nós vamos montar no Instituto Cássia Rodrigues, ela vai ter o viés de entender a psicanálise, entender a psicologia, entender a terapia sistêmica familiar. Então eu quero ler com vocês um pedacinho do livro sobre resistência. Eu quero ler com vocês. A resistência é um fenômeno universal, presente em todos os seres vivos. E como um carro, a resistência é o freio de mão que nós puxamos emocionalmente. Ao mesmo tempo que você engata a primeira, se você não soltar o freio de mão, você não consegue melhorar na sua vida. Às vezes, com o freio de mão puxado, você não consegue nem avançar na sua vida. Dessa maneira, psicologicamente, você acaba atrapalhando as mudanças que podem acontecer na sua vida. E nós precisamos entender que todos nós, hora ou outra, nós resistimos a alguma coisa. Então, aí continuar falando o que é resistência. Resistência é uma forma que nós temos dentro de nós, que quando a gente resiste muito à mudança, nós chegamos até a adoecer. A resistência é a força que impede você de caminhar, de avançar. Então nós precisamos desenvolver algo dentro da gente. Eu gostaria que vocês compartilhassem essa live com todo mundo que você conhece, para as pessoas entenderem por que a vida delas não avançam. A resistência, para vencer a resistência, você tem que simplesmente amadurecer, desenvolver o autoconhecimento, desenvolver a análise de quem é você, desenvolver o porquê que você está vivendo, as questões que você está vivendo. A resistência, ela impede o crescimento. Quantas pessoas, na época que teve a primeira ferida narcísica, que foi a que Copérnico falou, que a Terra não era o centro do universo. Copérnico começou a ver que a Terra era redonda, o Copérnico começou a ver que existia outros planetas. Isso foi em 1500 e ele teve que negar isso, senão ele morreria na fogueira. Então foi a primeira ferida narcísica, quando o homem chegou à conclusão que ele não era, a Terra não era tudo, que tinha outros planetas, tinha o Sol, e que havia toda essa revolução no mundo do universo da astrologia, da astronomia. Astrologia jamais, odeio horóscopo, odeio astrologia. Da astronomia. Eu acredito na astronomia, eu acredito nos astros, eu não acredito em horóscopo, que é demais para minha cabeça. Depois a gente teve a segunda ferida narcísica, quando Darwin falou que os seres evoluíam. Evoluir não quer dizer progresso, tá, galera? Evoluir quer dizer ir avançando na vida. Então, eu vou chegar na quarta ferida para explicar a questão do progresso. Então, o Darwin, quando fala que o homem evoluiu, que ele... Igual quando eu falo, algumas vezes, quando eu falo que um salto que o homem teve, quando ele começou a andar em bípedes, em dois, plantados nas pernas, em pé, de dois. Aí as pessoas falam, mas e Deus? Na Bíblia não está escrito. Independente de você acreditar ou não em Deus, você tem que acreditar nessa evolução que o homem passou. Eu acredito em Deus. Mas eu também acredito que o homem evoluiu, que nós somos algo muito mais evoluído do que o primeiro homem que estava aqui na Terra 7 milhões de anos atrás. A nossa espécie Homo sapiens, ela não é a única, ela não é exclusiva. Uma sugestão de livro que eu dou para vocês é esse aqui, ó. Vocês entenderem isso do Harari, Sapiens, esse livro aqui, Sapiens. Aí você vai entender as 4 revoluções que os humanos passaram. Sapiens, Homo sapiens. Deixa eu mostrar a capa para vocês. É um livro maravilhoso, fez muito sucesso há uns 3 anos atrás. Esse livro aqui, ó. Ele fala de 4 revoluções: a revolução cognitiva, a revolução agrícola, a unificação da humanidade, a revolução científica, que é a última que a gente está vivendo, e agora ele escreveu também Homo Deus, o livro que o animal quis se tornar Deus. Então, Sapiens, uma breve história da humanidade. Sapiens, ele é um israelita historiador, Harari, muito legal. Bota o nome dele na internet, no Google, que vocês vão ver várias entrevistas dele. O Pedro Bial fez uma entrevista com ele.
Aí nós passamos para a segunda ferida narcísica, é quando Darwin falou que o homem evoluiu, que o homem ele sai de um estágio inicial e ele vai evoluindo. Vocês gravem isso que eu estou falando. Evolução nunca fez parte de progresso. Às vezes, por exemplo, os animais que são irracionais também evoluíram, mas muitos deles não progrediram. Então, aí nós tivemos a terceira ferida narcísica, que quando Freud fala que o homem não dominava ele, que quem domina o homem é o inconsciente. O ego não é senhor de si. E quem é senhor de si é o inconsciente. Agora a gente está vivendo a quarta ferida narcísica, onde os neurocientistas estão cada vez... Eu peguei Eric Kandel porque eu gosto muito do Eric Kandel. Cada vez mais provando que o cérebro é a quarta ferida narcísica na questão do estudo da neurociência. O cérebro, o sistema nervoso, ele é composto de cérebro. E o cérebro vai ser a grande revolução que vai avançar por nossa daqui para frente. E a gente tem que entender que a inteligência artificial, vocês já repararam que quantas vezes você fala algo perto do seu iPhone, você nem digitou, você nem mandou no WhatsApp, daqui a pouco aparece na sua timeline, aparece na linha do tempo, no Instagram, ou no Facebook, ou até no canal de YouTube, ou no Twitter, aparece aquilo que você conversou com alguém, a pessoa só ouviu, você não digitou. O nome disso é algoritmo, o nome disso é inteligência artificial. Então, a singularidade, muitas das pessoas vão perder espaço por causa dessa quarta ferida da neurociência. E aí você ainda está com medo de mudar. Você ainda está com medo, resistindo à mudança, ainda acreditando que a Terra é plana? Você está ainda acreditando que o ser humano não evoluiu? Você está acreditando ainda que o inconsciente não domina o homem? A gente já está indo para a quarta ferida narcísica e você está simplesmente ainda duvidando da primeira ferida narcísica que Galileu e Copérnico tiveram que negar, porque senão eles iam morrer na fogueira. Que naquela época morria. Tanto que Freud fala, quando ele é expulso da Áustria, ele foi para a Inglaterra no último ano da vida dele, ele falou, se ele não tivesse sido expulso, não seriam os livros dele que iam ser queimados lá na Segunda Guerra Mundial, mas seria ele. E a gente não estava vivendo mais a queima dos seres humanos, mas queimaram a obra dele. Tanto que o museu dele na Áustria são todo reconstruído, não tem nada, porque os alemães naquela época destruíram todo o museu dele. São reconstituições como se fosse. Então a gente tem que vencer as nossas resistências para a gente poder entender tudo que está por vir. Hoje talvez seja um vídeo que você fala assim, gente, mas você falou de resistência, achei que você ia falar de emoção, que a gente ia ficar simplesmente entender por que a gente é tão sofrido. Aumentou-se, nós estamos vivendo 50% das pessoas estão com transtornos de ansiedade. 50%. 50% da população é metade da população. Principalmente nesse 1 ano e 3 meses que nós estamos vivendo a pandemia. Você reparou como as pessoas estão mais revoltadas? Você reparou como pessoas se mostraram mais? E não, as pessoas não se transformaram. A pandemia não transformou ninguém. A doença da pandemia não transformou ninguém. A doença da pandemia só revelou como as pessoas estão. Porque no momento do caos, no momento do estresse profundo, no momento do esgotamento e da exaustão, a gente só mostra quem a gente é. A gente não mostra outras questões, a gente só mostra quem a gente é. Então a gente tem que vencer as nossas resistências e a gente tem que começar a deixar de ter medo de mudar. Porque se a gente tiver medo de mudar, a única coisa que vai acontecer com a gente, a resistência é a força que está no meio do caminho impedindo a sua passagem para o crescimento. Não há nenhum circuito elétrico na resistência. Não há como ir de uma força para outra se você não decidir. Para você vencer a sua resistência, você tem que decidir, você tem que ter coragem dentro de você. E muitas das vezes você tem que buscar o processo de análise para você se conhecer. Porque muitas pessoas hoje em dia, nem elas se conhecem, nem elas sabem quem elas são. Então, ontem, quando eu consegui fechar a parceria
para ter a pós-graduação pelo MEC, filiada pelo MEC, no meu Instituto Cássia Rodrigues. Não é o Instituto Cássia Rodrigues que vai ser filiado ao MEC ainda não, o processo de filiação ainda está no MEC, mas eu já vou começar a ter pós-graduações no Instituto Cássia Rodrigues, respaldado pelo MEC, respaldado por uma faculdade que breve eu vou trazer, vou fazer uma live, vou apresentar a vocês, mas isso é para 2022, não é para agora. Para agora a gente está com outros produtos, inclusive segunda e terça começa a nova turma de psicanálise. A gente tem que ter agente separado, tem gente ainda que escreve agente junto, e quantas pessoas têm medo de mudar? Sabe por que as pessoas têm medo de mudar? Repara aí uma coisa, se você não aceita críticas, será que você não é daquelas, faz parte daquelas que tem dificuldade de sair de um polo para o outro? A minha equipe, hoje, ó, eles estão chegando aqui. Hoje tem um grupo de terapia aqui, o pessoal está chegando, e eu tenho uma equipe boa no Instituto Cássia Rodrigues. Eu tenho a Débora, que responde o WhatsApp, a Débora que manda mensagens para os aspirantes em psicanálise, a Débora que cuida desse follow-up, esse controle do checklist das coisas, das linhas de transmissão do Instituto Cássia Rodrigues. E às vezes ela pode corrigir alguém, de um aspirante em psicanálise ou um paciente que escreveu alguma coisa errada. E por que algumas pessoas têm tanto ódio quando ela corrige? Por que as pessoas têm ódio quando você mostra o defeito? É resistência à mudança. Porque se nós tivéssemos humildade para reconhecer só sei que nada sei, aquilo que Sócrates leu, né? Sócrates é 300 anos antes de Cristo, onde Sócrates mostrou que ele não sabia tudo, ou então quando ele leu também lá no Oráculo de Delfos, e quem escreveu Sócrates foi Platão, que o próprio Sócrates não gostava de escrever. Eu me vejo meio como Sócrates. Eu também não gosto de escrever, mas eu tenho outro produto que vai chegar, vão ter alguns e-books do Instituto Cássia Rodrigues, alguns livros. Uma pessoa também vai ser responsável para fazer os e-books do Instituto Cássia Rodrigues. É um novo produto que está tendo. Então imagina que eu com 60 anos resistisse às mudanças. Eu já teria que ter acabado com o Instituto Cássia Rodrigues. E muitas das vezes eu não gosto. Eu não sou uma pessoa que eu gosto de escrever. Eu gosto mais de falar, eu gosto de dar aula, eu gosto de fazer terapia. Mas eu recebi uma proposta e por que não? Por que não aceitar? Por que não topar uma pessoa para fazer os e-books, e aí eu dei os conteúdos para ela, ela vai organizar e daqui a pouco vai lançar isso, a gente vai começar a anunciar, e aí daqui uns 2 meses já tem os e-books que vão ser lançados. Muito legal isso, muito legal mesmo. Assim, isso são o quê? Eu vencer as resistências que eu tenho, os medos que eu tenho para poder avançar. A resistência é um fenômeno universal, presente em todos os seres vivos. É como um carro com freio de mão puxado. Ao mesmo tempo que você engata a primeira marcha e põe o pé no acelerador, o carro parece não andar, às vezes nem sai do lugar. Essa força natural faz com que nós psicologicamente sejamos programados para não mudar. Então a gente tem que aprender a tirar o pé do acelerador. Resistência é toda a força que te impede de caminhar em direção a uma situação melhor para você. Ela é toda a força que está no caminho do seu aprendizado, amadurecimento, crescimento, que te traga melhorias para a vida. A resistência é a força que está no meio do caminho, impedindo a sua passagem. Você tem que ter a vontade de querer mudar. Então, eu estou hoje falando dessa 4ª ferida narcísica, que é esse saber aqui, ó, desses livros meus aqui da neurociência. Todos esses livros. E o primeiro livro que eu comecei a comprar, esse livro está na 5ª edição, que eu comecei a comprar. Aqui, ó, é o encéfalo, na época dos papiros ainda. Então é o encéfalo, isso aqui, essa figura aqui, ó, esse papiro transcrito no século 17 a.C.,
é um tratado médico que contém as primeiras referências ao encéfalo já encontrado em registros humanos. De acordo com James, que traduziu e publicou o documento em 1930, a palavra encéfalo ocorre apenas 8 vezes em textos egípcios antigos, sendo 6 dessas ocorrências nessas páginas. O papiro transcreve os sintomas, o diagnóstico e o prognóstico de 2 pacientes com fraturas compostas no crânio. E compara a superfície do encéfalo, aquelas ondas que aparecem no cobre durante a fundição, com algo que pulsa e vibra sobre os seus dedos, com um ponto fraco na cabeça de um menino antes de se tornar inteira. A tinta vermelha enfatiza os sintomas do paciente e seus prognósticos. Então, aí, isso é o encéfalo, a primeira vez que ele foi representado, 17 anos antes de Cristo. Então, e o salto que a neurociência deu nesses últimos 30 anos, você ainda vai ficar achando que você não tem que aprender. Eu tenho esse livro também aqui, ele tem algumas figuras de Atlas aqui, ó. Então, você não vai querer mudar, você acha que você não tem que estudar. Tem gente ainda que acha que só o 2º grau tá bom. Você acha que só o 2º grau tá bom? Eu sou radicalmente contra. Eu sou radicalmente contra as pessoas que não gostam de estudar. Eu sou radicalmente contra as pessoas que têm essa preguiça. Eu estou fazendo um doutorado, terminei uma pós, estou começando uma outra pós. Então você ainda acha que você tem que ficar só com o seu 2º grau? Aí quando eu falo que o curso de formação livre em psicanálise é exigido uma graduação, é impossível caminhar com pessoas que vão querer ser psicanalista tendo só o 1º ou 2º grau. O Freud falou que ele não ia fechar no gueto dos médicos e do psicólogo, mas o mínimo que você tem que ter é uma graduação. Então você resiste porque você tem preguiça, você resiste porque você quer viver na sua área de conforto, você resiste porque você não quer se esforçar, você resiste porque você tem medo de mudança, você resiste porque você sabe que vai te dar trabalho. Eu passei o dia de ontem estudando, e quando eu tiro 10 numa prova, é a maior realização para mim, porque é a prova que eu estudei e o saber ficou retido dentro de mim, ficou armazenado, ficou igual o Eric Kandel fala, ficou retido na memória de longa duração, de curta duração, a memória retrógrada, a memória anterógrada. Então hoje eu falei já pela 3ª vez que eu venho falar para vocês da 4ª ferida narcísica, que o cérebro vai ser o que vai dominar a nossa vida. Nós temos que simplesmente acreditar. Vamos falar um pouquinho de inteligência artificial. Vocês sabiam que a psicanálise, ela é diferente da terapia comportamental cognitiva. A psicanálise, ela consegue entender, porque não tem... Hoje eu não vou falar disso não, mas a inteligência artificial, ela está utilizando a terapia comportamental cognitiva porque é mais fácil. As máquinas, elas decodificam a terapia comportamental cognitiva, mas as máquinas não decodificam a psicanálise. O trabalho de atendente de um supermercado vai acabar daqui a 3, 4 anos, não existe mais. E você, atendente de supermercado, você não vai se esforçar, você não vai estudar. Daqui a 4, 5 anos, vocês lembram da datilografia? Empresas que tinham escola de datilografia achavam que não ia acabar. Vocês lembram de digitação? Quando eu entrei na empresa de energia que eu trabalhei, quando eu era economista, que eu sou economista e psicóloga, tinha os digitadores contratados para digitar. Hoje todos nós digitamos no celular. Hoje cada um é o seu digitador. Empresas de livros, olha a quantidade de livros, papel que estão acabando. Então isso tudo faz parte da 4ª ferida narcísica, que é a neurociência. Eu espero que esse vídeo tenha valido a pena. Eu espero que você tenha vontade de compartilhar esse vídeo com as pessoas, porque às vezes as pessoas ficam esperando a fórmula mágica. Eles estão aqui, eu já tenho que ir para o meu grupo de terapia. Hoje é o grupo de terapia dos aspirantes em psicanálise, eu tenho que ir. E eu queria que você entrasse lá no site institutocassiarodrigues.com e visse os produtos que tem no Instituto Cássia Rodrigues, ou compartilhasse essa live com todo mundo, ou curtisse também. E aí fazer todo mundo saber dessa 4ª ferida narcísica. Vou contar com você para compartilhar essa live com todo mundo, tá bom? Beijo no coração. Tchau. Que eu tenho que ir pro meu grupo de terapia 19h30. Tchau, gente.